Olá! O oposto de comunismo não é a direita, é o cristianismo. Meu nome é Daiane Barbosa e eu sou ministra do Evangelho. E se você ainda acredita que cristãos não devem entrar na política, fique comigo nesse vídeo que você vai poder refletir um pouco mais sobre essa questão. O verdadeiro opositor do comunismo não é a direita, mas sim o cristianismo. E o comunismo defende tudo que é contrário ao evangelho que nos foi apresentado. Por essa razão, o cristianismo é uma força muito potente na oposição contra o comunismo desde o início dos tempos. Porque o que o comunismo prega é a centralização de poder do Estado acima de tudo, acima de Deus, e portanto, para isso, eles precisam negar a existência de um Deus poderoso que é dono de tudo e de todos. Por essa razão, os cristãos foram e são perseguidos em todo o mundo até os dias de hoje. Mas também eu entendo os receios, principalmente pastorais, com relação aos cristãos na política, porque a política é um sistema de muita pressão e que serve há muito tempo a ideologias bastante arraizadas que conseguem converter ideias, pessoas, principalmente pessoas que não estão preparadas para a pressão. E nesse sentido, o receio é válido, porque o cristão que não estiver preparado, que não estiver maduro, que não estiver cheio da palavra, possivelmente ao entrar na política, ele será confrontado de formas muito profundas e muito hostis que podem fazê-lo mudar de ideia ou que podem fazê-lo barganhar com princípios eternos e fazer com que ele realmente comece a servir o sistema. Mas a própria Bíblia nos alerta. Cristo mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Mas isso não significa que o cristão não deva exercer esses papéis na sociedade, porque são de primazia, lugares de primazia para defender exatamente o Evangelho de Cristo. Porque o livro de Efésios nos traz que a nossa luta, a verdadeira luta, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E principados e potestades, cuja maioria delas estão exatamente no ambiente político. Então, é lá o lugar dos cristãos. É lá o lugar daquele que está cheio, que carrega o Evangelho, que carrega a verdade eterna. E o cristão cheio da palavra também, ele vai entender que para entrar na política, na carreira política, ele tem que ter um chamado específico. Porque ele tendo um chamado específico para aquilo ali, ele vai estar amparado. Aquele que começou a obra é fiel e justo para completá-la. Então, aquele que tem uma carreira política, um chamado na carreira política, ele, sendo cristão, ele será sustentado nessa carreira. Então, agora, o cristão que não tem um chamado na carreira política, mas ele tem uma inclinação, ele tem competências, ele tem, ele tem aptidão para a carreira política, ele pode exercer com muita cautela, sim. E ele tem que entender que se ele já exerce uma função no Evangelho, na igreja, ele vai ser rebaixado, na verdade. Eu, por exemplo, ministra da palavra, se eu me envolvesse na política, eu tenho que entender, eu vou entender que eu fui rebaixada. Mas às vezes acontece, porque nós estamos aqui para servir. E se for para servir o Evangelho, não importa que sejamos rebaixados, porque nada é sobre nós. É tudo sobre Ele, é tudo sobre servir, né? E o cristão, ele tem que entender isso, ele tem que entender que ele não está aqui para um fim em si mesmo, mas para espalhar o Evangelho. E nesse sentido, não há lugar onde ele vai ser mais lapidado, confrontado, sim, colocado à prova do que na política. Quando a gente fala em direita, esquerda, esse termo de direita, para começar, é um termo tão recente, mas ele não expressa, de fato, o que seja oposição ao comunismo. Ele é um viés, ele é um aspecto político que foi levantado, que foi trazido após o governo Bolsonaro. Antes do governo Bolsonaro, o Brasil, por exemplo, não se falava em direita e esquerda, ou pelo menos não havia de fato partidos tão colocados nessa extrema ponta, fazendo a oposição. Porque na verdade
Os partidos, existem partidos em exercício e partidos de oposição ao governo. Isso sempre existiu. Mas o cristianismo é uma oposição natural, porque até pela cosmovisão que ele apresenta, cosmovisão eterna. Por isso, quando eu digo a você que cristãos devem participar sim da política, claro que nós já refletimos sobre a forma como ele deve participar na política. Então, Jesus não era de direita nem de esquerda. Nós estamos falando sobre algo acima de ideologias, né? Então, é importante sim nós termos cristãos na política que carregam valores eternos, que carregam força para avançar em princípios, em fé, e muito importante para o avanço da sociedade, para que Deus também possa trabalhar por meio dessas pessoas na política. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Shalom.